Se você acha que o filósofo é aquele que diz o que todo mundo sabe, mas de uma forma que ninguém entende, esse vídeo é pra você. Por muitos, a filosofia ela é um tipo de saber que complica as coisas, é perigosa porque se sabe de um monte de gente que perdeu a fé, e eu não sei se eu quero que os meus filhos leiam esses autores, não. Bem, eu tô aqui para te falar 3 motivos porque a filosofia é bom para cristãos. Por que a filosofia é importante para nós? Por que um cristão não pode se dar ao luxo de não estudar filosofia? Eu estava lendo recentemente os pensamentos de Blaise Pascal, um filósofo matemático intelectual cristão do século 17, aonde fica evidente como que um filósofo, assim, e ele materializa bem isso, um filósofo, ele ao mesmo tempo, ele é um cético, um matemático e um cristão. Eu me lembro que o meu professor lá na Holanda, que me orientou nos estudos do doutorado, o Gerrit Glass, que era um psiquiatra e um filósofo cristão também, ele usava essa tríplice marca da filosofia do Pascal para dizer sobre todos os hábitos intelectuais de um filósofo e como que o cristianismo está aí. Bem, eu vou dividir isso em 3 tópicos presbiterianamente. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente fala... Pedro, você já começa falando que um filósofo tem que ser cético. Você está querendo me convencer ou você está querendo me afastar da filosofia? Veja, hábitos intelectuais que a filosofia te dá de ceticismo, mas de ceticismo no sentido como o do Pascal, no ceticismo de você ser crítico, a ter pensamento crítico. Muitas vezes a filosofia é tida só como isso, só como pensamento crítico, e não é verdade, por isso os 2 outros pontos, mas não deixa de ser parte do seu trabalho e da sua contribuição para nós, a filosofia ser uma atividade que vai nos dar hábitos intelectuais de pensar de maneira rigorosa, de ler obras com rigor, obras que são mais exigentes na condução do seu raciocínio, de nós construirmos raciocínios que têm conclusões que se seguem de suas premissas, ou seja, a gente não conclui coisas de maneira injustificada, até mesmo não só a habilidade de ler, mas também de escrever, de poder concretizar ali os seus raciocínios, são hábitos intelectuais, pensamento crítico que a filosofia nos dá. Mas não só isso, quando a gente pensa no Pascal como um matemático, a gente tem que pensar em análise rigorosa. A filosofia nos dá um vocabulário capaz de analisar a história das ideias. A das grandes contribuições que a filosofia tem para nós é nos colocar dentro de uma grande história, a mais bela de todas as histórias, o Luc Ferry vai chamar, que é a história do pensamento ocidental e oriental. O pensamento em que as pessoas foram colocando questões, foram apresentando resoluções e uma foi interagindo com a resolução do outro, ora se aproximando, ora distanciando-se muito, e com isso a gente ganha muito, o cristão ganha muito. Por quê? Porque nós ainda lidamos com essas questões. Nós ainda temos que enfrentar de maneira muito próxima de nós questões últimas da vida, e quando a gente tem a história das ideias perto de nós, a gente sabe quais são os caminhos que não são promissores e mais, quantos cristãos figuraram nessa história, trazendo boas argumentações: Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino, Jonathan Edwards, Kierkegaard, Plantinga, Doivert, tantos outros, Pascal, Thomas Reid, vários pensadores que nos ajudaram a lidar com essas questões. A filosofia também nos dá esse vocabulário. E por último, a gente podendo pensar assim no Pascal como esse modelo cético, matemático, mas também cristão. A filosofia, ao contrário do que muitos dizem, ela nos dá direção religiosa. Não tem como qualquer história da filosofia que você pegar, as primeiras páginas que você lê, você vai ver que não tem neutralidade no estudo da razão, não tem neutralidade no estudo filosófico. É uma bobagem, porque todos os filósofos se dizem racionais, mas eles chegam a conclusões às vezes muito antagônicas. Então é porque
porque eles têm compromissos religiosos últimos, que estão às vezes tácitos ou explícitos. E a filosofia nos ajuda a explicitar isso. A filosofia nos dá a direção religiosa. A gente acredita que só tem duas direções religiosas. Ou é uma direção que glorifica o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, ou uma direção religiosa que vai agarrar-se a algum elemento da criação. É isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que é trocar o Criador pela criatura. Mas o que não se pode fazer é permanecer neutro. Achar que é possível um tipo de racionalidade neutra, um tipo de experiência intelectual neutra, um tipo de experiência pessoal para dar lugar a um raciocínio que seja neutro. A filosofia nos ajuda a distinguir, fazer distinções não só analíticas, mas também distinções religiosas. Essa é uma das grandes contribuições da filosofia. Isso não é uma contribuição meramente cristã. Diversos filósofos, inclusive sem compromisso com a fé, assumem isso porque isso é incontornável, diz respeito aos compromissos últimos do ser humano, e a filosofia já tinha deixado isso claro. Por isso que a filosofia é boa para cristão. Por isso que um cristão não pode simplesmente deixar de estudar filosofia, não só os autores da fé, mas também como eles interagiram com questões, problemas e a história do pensamento de autores que não estavam ali. Então a gente tem que estudar Platão, Sócrates, Aristóteles, a gente tem que estudar os céticos, os neoplatônicos, os epicureus, os estoicos, a gente tem que estudar os medievais, os modernos, os pós-modernos, a desconstrução, a teoria crítica. Cada um deles vai nos ajudar a localizar não só uma época, uma cultura com seus compromissos intelectuais, religiosos, éticos, mas também vai nos dar hábito intelectual, vocabulário de análise e vai nos ajudar a discernir direção religiosa de cada época, de cada cultura, de cada pensador. Isso é muito importante para o cristão. Isso é muito importante para o testemunho dele. A gente tem uma longa história, não só dentro da teologia e da filosofia, mas na própria escritura dos autores bíblicos interagindo com as formas de pensamento da sua época. O cristão precisa lidar com isso, ele não pode ignorar isso. Pelo bem da sua fé, pelo seu testemunho, pelos aqueles que estão ao seu redor, pela edificação da igreja, mas acima de tudo, para a glória de Deus. Para que a gente possa glorificar a Deus com a inteligência que Ele nos deu.